Olá, no vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre como surgiu, a estratégia de saúde da família. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre o programa de agentes comunitários de saúde nessa aula de hoje. Esse programa ele foi criado oficialmente pelo Ministério em 1991, então faz um tempo, né? Você lembra que o SUS ele começou realmente a funcionar a partir de 90, né? No final de 90 tivemos aquelas leis, né? A 8080, a 8142, que a gente já falou em outras aulas. E aí, em 1991, já iniciou o trabalho oficial dos agentes de combate, os agentes comunitários de saúde, tá? É, esse programa iniciou basicamente aqui na região Nordeste, porque lá a mortalidade infantil, a mortalidade materna estava altíssima, né? Então foi dado preferência para começar nessa região, né? Lembrando que um dos princípios do SUS é justamente isso: quem precisa mais vai receber mais, né? Então, nesse primeiro momento foi dado, tinha que começar por algum lugar, começaram aonde precisava mais. Essa região tinha um percentual de população numa situação de pobreza muito grande, elas estavam muito mais expostos, né, a morrer, né, e ter problemas de saúde. E aí as secretarias de saúde dos municípios e dos estados foram convidadas pelo Ministério de Saúde a traçar algumas diretrizes, né, e organizar o programa, né, de formação de agentes comunitários de saúde. E aí, como esse projeto foi bem sucedido lá no estado do Ceará, foi um dos lugares onde melhor, é, melhor deu resultado, vamos dizer assim, todo o resto do Nordeste também seguiu, né, os mesmos moldes do que foi feito lá no estado do Ceará. E aí foi dado os princípios, as normas, né, para garantir que isso aqui fosse funcionar. A pessoa tinha que ter pelo menos 18 anos de idade, tinha que saber ler e escrever, tinha que ser uma liderança na comunidade, né, então tinha que ser um morador daquela comunidade há pelo menos 2 anos, as pessoas tinham que conhecer e confiar naquela pessoa, né, então tinha que ser uma pessoa de referência mesmo, alguém para quem as pessoas procuravam e pediam ajuda. E essa necessidade de morar na área onde a pessoa ia atuar, ela foi uma condição muito forte, muito importante para que isso funcionasse. Né? Então, no início do projeto foram escolhidas algumas pessoas que realmente eram referência e tinham já uma função, né, de preocupação com a saúde dos moradores. Então, isso tudo foi bem importante para fazer tudo funcionar no início do projeto, além de valorizar então as potencialidades locais e promover a inclusão, né, das lideranças comunitárias para desenvolver uma política pública. Então, é muito, muito importante que isso aconteça, que a pessoa more na região onde ela vai trabalhar. A seleção dos agentes comunitários atendia então alguns critérios específicos, isso em 1991 a gente está falando. Né? Eles deveriam ser escolhidos no próprio município através de um processo seletivo que incluía uma etapa de entrevista, onde eles buscavam identificar, né, as qualidades mais importantes, né, e a qualidade mais importante na época era o espírito de solidariedade, era se importar com a saúde das pessoas que moravam na mesma área, né, que o agente comunitário. Então, o agente comunitário deveria ser capaz de ajudar os moradores a conquistar mais saúde e ter mais qualidade de vida. Esse era um dos objetivos. Na época, então, cada um recebia a tarefa de acompanhar de 150 a 200 famílias, né, que era chamada de uma microárea. Então, as áreas, né, da unidade básica de saúde e da unidade de saúde da família eram divididas em microáreas e cada agente comunitário ficava com 150 a 200 famílias. Isso foi bem importante, então. E aí, quando foi implantado o PACS, né, o Programa de Agente Comunitário de Saúde, nos municípios, tinha algumas exigências. Então, essas exigências eram o quê? Precisava ter obrigatoriamente uma unidade de saúde básica, né? É, e esse agente comunitário tinha que estar vinculado nessa unidade básica de saúde. Então, tem que ter um posto de saúde e esse posto de saúde vai ter esse agente comunitário como um dos membros. A gente falou sobre isso em umas aulas anteriores. Essa unidade básica de saúde tinha que ter um enfermeiro também que ia assumir a função de supervisor, né? Ele ia ensinar esses profissionais como que deveria ser conduzido alguns casos mais específicos e supervisionar, né, acompanhar o trabalho. Então era para ele que os profissionais iam trazer as informações coletadas. O município, para poder implantar o serviço do PACS, né, do Programa de Agente Comunitário de Saúde, precisava também ter um conselho municipal implantado, mas isso hoje não é um problema porque é obrigatório por lei, então todos os municípios têm, e ter um fundo municipal criado para poder receber os recursos, né, para poder as pessoas receberem o salário, né, pelo aquilo que elas estavam trabalhando. Nesse cenário, então, esse programa de agente comunitário contribuiu muito, de uma forma muito importante,
né, para levar mais profissionais enfermeiros para o interior. Por quê? Porque em 91 a gente não tinha tantas faculdades, tantas universidades aí formando profissionais e havia uma concentração muito grande, como ainda existe, uma concentração maior nas capitais, nas cidades maiores, né? Então, nessa época, as prefeituras começaram a melhorar o salário dos enfermeiros e contratar através de concurso. Então, né, por estabilidade e tudo mais, tiveram muitos profissionais que formaram e que foram trabalhar no interior. Então, a saúde do município, de modo geral, melhorou, né, porque vinha esse recurso do nível federal também. Então, a prefeitura conseguiu contratar e montar equipes e atender. É, muitos desses municípios não tinham nenhum profissional de saúde na época. Então, a gente está falando de 1991, é uma realidade bem diferente do que a gente tem hoje. E aí, então, a implantação do programa de agente comunitário de saúde foi muito bom, não só pela parte dos agentes comunitários, mas também como precisava ter um enfermeiro, né, para supervisionar. Sem o enfermeiro não podia receber o recurso do PACS. As prefeituras acabaram se obrigando a melhorar o salário, dar um pouco mais de condição de trabalho, e aí tiveram mais profissionais enfermeiros também no município para poder atender. No final de 91 e no início de 1992, o programa de agentes comunitários se estendeu de uma forma emergencial para os estados do norte. Então a gente falou que iniciou no Nordeste, depois foi para o Norte, porque estava tendo uma epidemia de cólera lá, né? Então, nessa época a gente tinha menos de 20 mil agentes de saúde, né, incorporados nos municípios. E aí, vamos lembrar, nessa época, foi bem quando começou mesmo o SUS a funcionar. Então, esse movimento de descentralizar o poder, de aumentar o poder do município, né, de municipalização, que o SUS trouxe, estava muito no começo. Então, esse cenário tinha muito debate, tinha muita discussão sobre isso. E no programa de comunitário de saúde também isso se refletia. Cada vez que mudava um governador, cada vez que mudava um presidente, não se sabia se o programa ia continuar ou não. Então, foi um programa que ele teve bastante dificuldade no início, assim, para estabilizar, vamos dizer assim. E aí, em 92, ficou suspenso por alguns meses e só foi garantida a continuidade por causa dessa epidemia de cólera que estava acontecendo, tá? Não tinha ainda bem determinado como que ia ser o pagamento, né, como que ia ser o financiamento desse programa. E aí acontecia, por exemplo, de agentes comunitários de saúde ficarem meses ali, 4, 5, 6 meses, sem receber os salários, até que saía uma portaria, alguma coisa emergencial, e aí pagava os atrasados, e aí a pessoa não sabia se ia continuar recebendo os pagamentos futuros, então foi bem complicado mesmo, tá? É justo a gente falar que nesse início, o Fundo das Nações Unidas para a Infância, a Unicef, ela desempenhou um papel muito importante, né, na defesa dos princípios do programa, né, de agentes comunitários de saúde. Em 93, aí chegou um momento decisivo, né, o programa de agente comunitário foi posto em xeque. Ou ele ia ser reorganizado, né, ou ele ia ser abandonado. Então, as experiências de sucesso, junto com os diversos municípios, né, que trouxeram essas experiências exitosas, trouxeram indicadores de saúde melhores, né? Então a gente falou da mortalidade infantil, que era uma das causas de escolher a região Nordeste para iniciar. A gente falou, né, do surto de cólera também, que estava na região norte do país. Então a melhoria que o programa de agentes comunitários trouxe, junto com outras, né, ações que os municípios estavam fazendo, isso tudo fez com que as secretarias estaduais de saúde, né, redirecionassem o programa, então organizassem o programa de uma forma que era necessária, e aí corrigiam alguns problemas e fizeram com que todo aquele potencial que ele tinha para fazer dar certo fosse melhor utilizado, tá? E aí então o agente comunitário, então a partir desse momento, então a partir de 93, 94, o programa de agente comunitário de saúde passou a ser um elemento importantíssimo, né, para a comunidade onde ele está situado. Além de trazer para os serviços de saúde números mais precisos, né, porque o agente comunitário vai no interior das casas, conhece as pessoas, sabe quem tá grávido, quem que está com uma ferida, quem que está com diabetes, quem que não está indo consultar. Então, das condições epidemiológicas da localidade, o agente comunitário de saúde também conhece como ninguém a forma de se comunicar, né, com essa população, porque ele realmente mora lá, ele muitas vezes cresceu naquela área, né, ele conhece bem como as coisas funcionam. Em consequência, a pessoa, né, que era atendida deixava de ser só um número, só uma porcentagem ou só uma doença, né? Ah, vou lá na casa do diabético, né? Não. Ele passava a ter um nome, ter uma história, uma identidade. E aí os agentes
né, funcionavam como mediadores das necessidades, quer dizer, eles vinham até a unidade, traziam os problemas, né, eram discutidos ali com o grupo, e ainda são, né, na verdade, e isso vai voltar para a comunidade como melhorias. Então, ainda em 93, teve mais um passo importante para fortalecer, né, a municipalização. Foi publicada, né, a Norma Operacional Básica de 93, a NOBSUS 93, que colocou alguns critérios para responsabilizar os municípios na gestão municipal. Então, isso permitiu fortalecer ainda mais esse processo todo que a gente vem comentando, que é a mudança, né, do perfil, a mudança da forma de fazer saúde no Brasil, né, que iniciou lá com o SUS. Existia então uma crise no modelo assistencial. As pessoas sabiam que o modelo que era utilizado até então, que era aquele modelo mais centrado no hospital, aquele modelo mais centrado em tentar, depois que já está feito um problema gigantesco, que está hospitalizado, que já está amputado uma perna, que já está feito um derrame lá e o paciente já está entrevado numa cama, depois de tudo isso é que o modelo tentava fazer alguma coisa. Mas esse modelo não funcionava, era muito caro e as pessoas tinham muitas comorbidades e muitas pessoas aposentavam porque não conseguiam mais trabalhar. Então, esse modelo não funcionava. Por isso veio o SUS. O SUS veio focando muito na prevenção, na promoção de saúde, né? Então, isso foi super importante. E aí a gente tem, né, esse modelo que mostrou que era uma emergência, era uma necessidade muito urgente que a gente tivesse uma estratégia mais focada mesmo na prevenção, mais focada na promoção de saúde. Para isso, então, em 94, começaram a formular as diretrizes para o Programa de Saúde da Família, que é o que a gente tem hoje, que a gente já conhece, e a gente vai falar então sobre ele num próximo vídeo, tá bom? Se ficou alguma dúvida, aqui foi um histórico, né, de como as coisas funcionaram, como começou tudo no Brasil. Se ficou alguma dúvida sobre isso, por favor, me mande uma mensagem.